Eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, direito da família. Esse vídeo de hoje vai resumir muito bem aquilo que a gente tem dito nessas últimas semanas e meses. Que por um lado, você vê um ataque às instituições acadêmicas, educacionais, aos professores, aos intelectuais, aos artistas, e por outro lado, você vê um charlatanismo crescente em certos segmentos da extrema-direita brasileira. Numa das suas palestras mais conhecidas, a Damares, que atualmente é ministra do governo Bolsonaro, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, disse que ela era uma advogada, que era mestre em educação e mestre em direito constitucional e direito da família. Ou seja, ela se apresentava como alguém qualificada, uma das notáveis que comporiam o governo do Bolsonaro, como ele havia prometido, de só trazer para o governo pessoas notáveis em suas áreas, pessoas com reconhecida capacidade que poderiam levar o Brasil para um lugar melhor. O que a gente viu foi um circo dos horrores, na verdade, né? O que você viu foi um monte de gente que não tem qualificação nenhuma e que está fazendo aí uma bagunça, né? Talvez os dois maiores exemplos disso aí seja a própria Damares mesmo, né? E o chanceler Ernesto Araújo. Os dois têm mensagens completamente fundamentalistas e radicais e que demonstram a desconexão que o governo do Bolsonaro tem com os fatos e com o mundo real. Só que hoje saiu uma denúncia da Folha de São Paulo, na qual eles descobriram que a Damares, na verdade, não tem mestrado em nada. Ou seja, uma mentira. Aquilo que você viu nesse vídeo no começo aqui, dessa fala da Damares, são mentiras. Ela mentiu que ela tinha uma formação que ela não possuía. Isso é charlatanismo, né? Você se passa por algo que você não é. E você vê também isso no Olavo de Carvalho, que se passa por algo que ele não é. Ele não é um filósofo, ele não tem qualificação para nada, ele não tem uma formação acadêmica e se passa por aquilo que ele não é. E essas mesmas pessoas são aquelas que acusam os outros, os professores universitários, os acadêmicos, os especialistas, de não saberem as coisas. A desculpa que a Damares deu é que, na verdade, ela é uma mestra em educação religiosa. Só que isso é um título que ela recebeu da Bíblia, de Jesus, da igreja, não um título acadêmico. Ou seja, foi uma pequena, né, uma ligeira distorção da realidade para se passar por algo que ela não é. Alguém com qualificação acadêmica e pós-graduação, que ela não tem. Inclusive, isso é uma violação dos mandamentos de Deus, né, da Bíblia. Não levantarás falso testemunho. Ou seja, uma mulher que se diz religiosa, que se diz evangélica, que se diz cristã, mentindo para os seus fiéis e mentindo para o Brasil inteiro, na verdade, né? Porque agora é uma ministra. É alguém que representa a mulher, a família, os direitos humanos e mente sobre a sua qualificação. A Folha passou 3 semanas perguntando para a ministra onde ela tinha estudado, onde ela tinha obtido os diplomas dela. E ela se recusava a dizer, foi desconversando, até que enfim tiveram que reconhecer que ela não tem informação. Então eu quero fazer rapidamente agora aqui, analisar esses 2 pontos. Primeiro ponto do charlatanismo, né? De como as pessoas querem se passar por algo que elas não são. E por que isso é importante para essas pessoas que não têm essa qualificação? Porque elas querem se arrogar a primazia do discurso. Elas querem dizer que elas entendem, que elas possuem aquele conhecimento, aquele excesso de conhecimento, e que os outros não têm. É uma espécie de apelo à autoridade, só que nesse caso é uma autoridade irrelevante, porque elas não são autoridades nisso. Nem ela, nem o Olavo são autoridades em nada, a ponto de vir aqui se arrogar esse direito de falar isso, vendendo-os como algo que eles não são. E o segundo ponto é essa crítica à academia, essa crítica aos intelectuais. Por que é importante destruir a autoridade dos professores? Por que é importante destruir a universidade? Por que é importante destruir a reputação de acadêmicos? Em grande medida é porque possui um discurso que vai contra o discurso que eles defendem. Quando você vai na faculdade, quando você vai na universidade, há métodos, há critérios que contrariam os métodos da Bíblia, os métodos dos evangélicos fundamentalistas, ou supostos métodos dos teóricos da conspiração. Então, se o Olavo vem e diz uma coisa e está em contradição ao que a academia disse, o que o Olavo precisa fazer é destruir a reputação da academia. É destruir a reputação dos filósofos, é destruir a reputação de quem trabalha com aquele assunto. Porque ele está certo e todos os outros estão errados. Ou quando um evangélico faz isso, quando um pastor faz isso. A Bíblia está certa e ele, como pastor, como intérprete da Bíblia, está certo e todos os demais, todos os pagãos e todos os infiéis estão errados e em pecado. Então você se arroga essa autoridade máxima, única, privilegiada, e todos os demais que dizem o contrário, mesmo estando utilizando métodos científicos, ou métodos historiográficos, ou métodos reconhecidos para a busca do conhecimento, para a investigação do conhecimento, esses estão errados. E isso é charlatanismo. Isso é uma forma de você distorcer a informação e manipular as pessoas. A partir do momento que aquilo que você diz é inquestionável e é uma verdade absoluta, que não é passível de dúvida, isso é uma pseudociência, uma pseudofilosofia, uma pseudo-intelectualidade. Porque todo conhecimento, gente,
E aqui eu digo sem dúvida nenhuma, todo conhecimento é passível de dúvida. Esse é o método científico, é o método da dúvida, é o método da investigação, do questionamento. Não tem nada na ciência que não possa ser questionado. E é através do questionamento que as teorias se fortalecem. Isso da Damares mentir a formação dela, de mentir que ela é mestre em alguma coisa, é muito grave. Inclusive, talvez até seja falsidade ideológica isso. De se dizer algo que ela não é. E de enganar milhões de brasileiros. Porque o que ela fez ali não foi enganar apenas os fiéis dela, mas foi enganar milhões de brasileiros. Isso é grave, isso é muito sério. O esforço que a gente tem feito aqui, gente, é de tentar desmascarar esses charlatões. É de tentar mostrar que existem métodos, existem critérios, e que eles devem ser respeitados, porque tem um sentido. Eles têm um propósito, eles servem para alguma coisa. Pelo menos nesse momento. Talvez no futuro a gente tenha outros métodos mais eficazes, mas nesse momento os métodos que a gente tem são os melhores para buscar informação e conhecimento. E tentar atingir algum grau de verdade. Quando alguém despreza isso, sem propor nada melhor no lugar, que é o que faz o Olavo, ou quando alguém finge ser parte disso, mas não é, como fez a Damares, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para quem é um intelectual sério, um acadêmico de verdade, que trabalha com esse conhecimento. Isso abala muito a credibilidade dos ministérios também e do governo. Como é que o governo põe uma ministra que mente sobre quem ela é? E mais do que isso, além de mentir sobre quem ela é, ainda faz declarações absurdas. Absurdas e que põem o governo numa saia justa. O tempo todo tendo que explicar o que ela quis dizer. Sendo que o que ela quis dizer geralmente é muito óbvio. É fundado em preconceitos, fundado em verdades, fundado numa leitura radical da Bíblia. Eu realmente quero ver o que o governo vai fazer em relação a Damares agora. Porque, como eu disse, é um caso muito grave, é muito sério isso. É uma mentira muito grave. Eu quero saber se vocês viram essa história da Damares, aí eu vou deixar o link na descrição aqui da reportagem da Folha de São Paulo, para vocês conferirem. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário. Deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!